Diz assim a Bíblia: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo fale por mim. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo encontre corações quebrantados e contritos, corações dispostos a ouvirem a palavra de Deus e colocarem em prática. Se tudo que for falado aqui nessa noite você ouvir e for embora e não praticar, e não pensar, eu preciso praticar alguma coisa do que foi falado, é só informação, é só palavras vazias. Mas essa noite a minha oração é que o Espírito Santo encontre corações quebrantados, corações que vão absorver a palavra, corações que vão meditar na palavra, corações que vão tomar posições diferentes a partir de hoje de praticar a palavra. Amém? A Bíblia diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, no capítulo 5, ele está tratando sobre o pecado original, o pecado que Adão, lá no início da humanidade, cometeu. Adão e Eva pecaram, todos conhecem a história. O apóstolo Paulo, ele faz um paralelo entre o Adão que peca e o Cristo que vem para restituir o ser humano que pecou. Porque todos nós, sem exceção, aqui diz o texto, todos pecaram, todos. Nós, sem exceção, somos pecadores. Nós, sem exceção, por conta do pecado de Adão, Adão representava a gente lá. Isso é, se fosse eu ou você lá, cometeria o mesmo erro, o mesmo pecado de Adão. Esse é o pecado original. É por isso que somos pecadores. Muitas pessoas, a sociedade, ela entende que alguém é pecador, alguém é mau, alguém é bom por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente produz. Se você sair aí fora, ninguém vai se achar uma pessoa má, uma pessoa ruim. Não, eu não sou mau, eu não sou ruim porque eu tenho meu trabalho, eu sou honesto, eu cuido da minha família. Então, eu sou uma pessoa, julgo que sou uma pessoa do bem. A questão do pecado original não está envolvida nas nossas ações boas ou ruins. Independente de quem você é, independente da sua cor, independente da língua que você fala, independente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você já nascemos com essa sentença sobre nós, de pecado. A consequência daquele pecado de Adão, ela é visível em todos nós. Ela é visível, todos morrem, todos sentem dor, fome. Essas são as consequências do pecado original. Agora, o apóstolo Paulo, em paralelo a esse pecado original de Adão, ele também fala de um outro Adão, Cristo. Aquele que veio para pagar o pecado original. Ele veio morrer pelos nossos pecados, pelo pecado que aconteceu lá no início. É interessante que Deus, quando ele cria o ser humano, ele já cria o ser humano com um plano de vida, um seguro de vida. Deus cria o ser humano com esse seguro de vida. Ele, pela sua presciência, sabia que o homem erraria, sabia que o homem pecaria. Então Deus vem e cria esse plano de salvação. Antes da fundação do mundo, ele já cria, ele já determina isso. E na cruz do Calvário, quando Cristo diz, está consumado, ele estava dizendo, o plano de salvação do meu Pai para a reconciliação do homem está completo. Jesus veio pagar a dívida, ele veio rasgar aquela cédula que era contra mim e que era contra você. Como eu disse no início, independente se você se julga uma pessoa boa ou ruim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus vem para produzir essa obra salvífica, para reconciliar o ser humano perdido, o homem que se separou de Deus por conta de seu pecado. Jesus vem para unir novamente, para trazer uma nova aliança, para unir o homem novamente com Deus. E na cruz do Calvário ele faz isso. Na cruz do Calvário, Jesus salva a raça humana. Ele salva a raça humana. Ele não morreu por um grupo específico, por A ou por B ou por C. Ele não tem os preferidos dele, não. Ele morreu por todos. A cruz do Calvário, o sangue dele é pela humanidade, é pela raça humana. A Bíblia mostra para nós em Tito 2,11 que a graça salvadora é manifestada para a salvação de todos os homens. Todos os homens são salvos pela morte redentora de Cristo Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,15 que Jesus morreu por todos. É interessante, o apóstolo João, numa expressão poética, ele vai dizer algo lindo em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Uma expressão poética para dizer que ele amou a raça humana. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por todos. Na cruz do Calvário, querido, ele paga aquela dívida que Adão cometeu, representando todos nós. Ele paga. É por isso que hoje, ninguém de nós, nem um ser humano que for perdido,
que for para o inferno, ele não vai ser condenado mais pelo pecado de Adão, porque o pecado de Adão, Cristo pagou lá na cruz, há 2000 anos atrás. Todos hoje que forem para o inferno, vão ser condenados pela morte de Cristo. A Bíblia diz em João 3,18, olha o que diz: a condenação é essa, porque a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Hoje ninguém mais é condenado pelo pecado de Adão. O pecado hoje é a rejeição de Cristo Jesus, é a rejeição daquilo que ele fez na cruz do Calvário. A salvação de Deus para o homem, ela está baseada nisso: dádiva de Deus, reconhecimento do ser humano. Todos naquela cruz foram salvos, mas para que essa salvação seja uma realidade na minha e na sua vida, é necessário nós reconhecermos que aquela morte redentora, hoje eu faço parte, eu reconheço Ele como meu Salvador, eu reconheço Ele como meu Senhor da minha vida, e aí eu faço parte dessa salvação que já ocorreu na cruz do Calvário, graças a Deus. A salvação, ela está baseada nisso: dádiva e reconhecimento. A dádiva já aconteceu. Para que a gente tome posse, para que a gente faça parte disso, é necessário que a gente reconheça. É necessário que a gente reconheça o que Cristo produziu na cruz do Calvário. E ao fazer isso, a Bíblia mostra para a gente, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: mas todos quantos o receberam, isto é, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando eu creio na cruz de Cristo, que a obra redentora dele foi para salvar, foi para me salvar, quando eu creio nisso, é-me dado um poder, é nos dado um poder, e transforma a criatura de Deus em filho de Deus. Tem esse poder. Quando a gente reconhece, nós somos transformados. Se você pegar qualquer um aí da sociedade e falar: você é filho de Deus, todo mundo vai falar: eu sou filho de Deus. Ou, né? Quando a pessoa está cansada, trabalhou o dia todo, fala: eu tenho que descansar, afinal de contas eu sou filho de Deus. Todo mundo se julga filho de Deus. Na verdade, nós nascemos criaturas de Deus. Para ser filho de Deus, tem que reconhecer a obra salvífica na cruz do Calvário. E aí sim, a gente é recebido um poder do alto e nos transforma de criatura de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa noite? Diga amém. Filhos de Deus. A filiação é pela fé. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós passamos a pertencer à família celeste. E nessa noite, eu queria me ater a isso, porque muitas pessoas se dizem filhos de Deus. Perguntei: vocês são filhos de Deus? Todo mundo levantou a mão. Mas o que prova que a gente é filho de Deus não é o que a gente fala, mas são as nossas ações. O que prova que alguém é filho de alguém não é se ele fala que é filho, mas é se ele possui o DNA do pai. Então, existem algumas marcas de um filho de Deus, que se eu e você somos filhos de Deus, temos que tê-las, temos que produzi-las. Temos que olhar e fazer um autoexame, uma autoanálise dentro do escopo da palavra, para ver se eu e você de fato estamos agindo como filhos de Deus que dizemos que somos. Não é pelo muito falar, mas é pelo que a gente está produzindo e praticando. Quem está entendendo, diga amém. A primeira marca de um filho de Deus, para ser filho de Deus, a primeira marca é que tem que ser gerado, tem que nascer de novo. Como eu disse, nós participamos do pecado de Adão e da redenção de Cristo Jesus. Então, se nós hoje cremos em Cristo Jesus, nós passamos a ser nova criatura, uma nova natureza, uma nova identidade. É necessário, querido, é o princípio, novo nascimento. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando a pessoa passa por esse processo, ela passa por essas três coisas. Ela tem uma nova maneira de pensar, ela tem uma nova maneira de sentir e ela tem uma nova maneira de agir. Quando a gente muda o pensamento, nós mudamos os sentimentos. E por último, isso resulta em mudança de ações. Tudo aquilo que você aprendeu desde a infância, tudo aquilo que você aprendeu lá fora, com a vida, apanhei muito com a vida, Jean. Eu aprendi apanhando, eu aprendi com a vida, ok. A partir de hoje, você é nova criatura, hoje, não é o que você aprendeu que vai reger a sua vida. Hoje, você tem que ser submisso à palavra de Deus. É o que a palavra me ensina, é o que a palavra me guia, que é a verdade para a nova criatura que nasceu em Cristo Jesus. É a palavra. Ah, Jean, mas eu aprendi desse jeito, vou morrer desse jeito. Não é nova criatura. Nova criatura tem uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de sentir e uma nova maneira de agir. E isso é a mudança que o Evangelho produz e propõe para o ser humano. Quem não nasceu de novo, querido, não é filho. Quem não nasceu de novo, quem não mudou a maneira de pensar, a maneira de sentir, a maneira de agir, não nasceu de novo, não é filho de Deus. Não é filho de Deus. Quem nasce de novo, quem tem um novo nascimento, nascer de novo é nascer da palavra.
Nascer de novo é ter uma vida transformada e liberta do poder do pecado. Isso é o novo nascimento. Novo nascimento, querido. Novo nascimento, ninguém precisa colocar uma roupa e falar, sou uma nova criatura, não. Quando a gente muda a maneira de pensar, quando a gente muda a maneira de sentir, os sentimentos, nós vamos automaticamente mudar a maneira de agir. E todos ao nosso redor vão conhecer e vão saber que nós fomos transformados pelo poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho, é a transformação do homem. Quem está entendendo, diga amém. A segunda marca de um filho de Deus, para ser filho de Deus, tem que honrar o nome do seu pai. Tem que honrar o nome do pai. A história nos diz que Alexandre o Grande, ele estava numa batalha, e de repente ele vê um soldado que, ao ir atacar o inimigo, ele recua. Ele se acovardou. Alexandre marcou o soldado e falou, depois eu vou ter um tete-a-tete com ele. E o que acontece? Quando Alexandre chega cheio de raiva, cheio de ira, porque aquele soldado se acovardou, ele chega e vai dar um sermão para o soldado, mas antes disso ele fala, filho, como que é seu nome? E o rapaz diz, meu nome é Alexandre. Alexandre fica mais indignado ainda. Ele falou, peraí, cara, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Porque para ter o meu nome não pode ser covarde. Se é filho de Deus, honra o nome do seu pai. Honra o nome do seu pai. Como é que eu honro o nome do meu pai, Jean? É produzindo boas obras, é produzindo boas ações, aonde você trabalha, aonde você interage, na sua casa, na sua vida, no seu cotidiano. Você honra a Deus, você honra o nome de Deus da maneira que você compra, da maneira que você vende, da maneira que você negocia, da maneira que você age na vida. Em toda a área da vida, você honra ou não o nome do seu pai. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se é filho de Deus, tem que honrar o nome do seu pai. Tem que honrar o nome do pai, querido. E hoje está uma vergonha, porque os crentes não têm bom testemunho. Não tem bom testemunho. É crente só dentro da igreja, só a paz do Senhor, e dá oferta, e dá isso, e dá aquilo. A questão do ser cristão, querido, não é uma filosofia que a gente vem discutir aqui, não. O cristianismo, ele está além dessas quatro paredes. O cristianismo a gente vai viver a partir do momento que a gente sai para fora. O culto da nossa vida começa quando o culto da igreja termina. É quando a gente chega em casa e vai agir como marido, ou agir como pai, agir como esposa, agir como mãe, agir como empregada, agir como patroa, agir como patrão, agir como funcionário, agir como cidadão. Como é que você tem agido na sociedade? Você tem honrado ou não o nome do seu pai? Será que as pessoas estão olhando para as nossas ações e falam, aí vai um servo de Deus, aí vai um filho de Deus, aí vai um pregador da verdade, um homem íntegro, um homem reto, um homem honesto? Ou não? Precisamos honrar o nome do nosso pai. A Bíblia diz em Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. As nossas ações têm que glorificar o nome do nosso Pai. Não é mérito nosso. Ah, mas por que você não faz isso? Por conta do meu Pai que está nos céus. É para que o nome dele seja exaltado, é para que o nome dele seja glorificado. Querido, ele chama a gente para ser sal e luz nessa terra. E a Bíblia diz que se a gente não for sal, a gente não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. Porque eu não sei se você percebeu, mas o povo lá de fora, eles têm uma expectativa elevada em relação a nós. Quando acontece algum erro, e é algum cristão, algum evangélico, na hora sai na revista, no jornal, nas redes sociais. Pastor rouba não sei o quê. Pastor faz isso. Evangélico faz isso. Evangélico faz aquilo. Eles têm uma expectativa elevada. E se a gente não servir para salgar lá fora, nós não servimos para outra coisa, a não ser pisado pelos homens. É o que o próprio Cristo fala. Para ser filho, tem que honrar o nome do seu pai. Em terceiro lugar, terceira marca de um filho, para ser filho, tem que ser fiel. E o que é fiel? O que significa a palavra fiel? Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Ninguém me obrigou a aceitar Cristo. Ninguém me obrigou a levantar minha mão, vir aqui à frente, não. Mas a partir do momento que eu me entrego a Cristo, que eu reconheço a sua obra salvífica na cruz do Calvário, a partir desse momento que eu reconheço isso, eu tenho que me obrigar a obedecer aquilo que Ele me manda. Fidelidade é uma obediência contínua. É uma obediência contínua
no Filho de Deus, naquilo que Ele manda, naquilo que Ele me pede. Fidelidade, obediência contínua. A Bíblia mostra para a gente, em relação à salvação, duas perspectivas. A primeira, ela vai dizer em Hebreus 5:9, que Jesus, Ele veio ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ok? Salvação é para obediente. Mas a Bíblia também mostra para a gente que em Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Então, existem duas perspectivas, fé e obediência. Quando a Bíblia fala de salvação, ela fala de fé e obediência, porque é impossível. Quem crê, só obedece quem crê e só crê quem obedece. E se você crê e obedece continuamente, você é fiel. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós precisamos, cotidiano, querido, fidelidade. Não é ser fiel dia de quinta e dia de domingo. Não é ser fiel alguns dias da semana, ou só no final do mês. Fidelidade é manter uma obediência, uma fé contínua o tempo todo. O tempo inteiro. Fidelidade. Se é filho de Deus, tem que ser fiel. Quem está entendendo, diga amém. Em quarto lugar, para ser filho de Deus, quarta marca de um filho de Deus é ser santo. E o que significa a palavra santo? Santo significa separado. Separado do que, Jean? Do mundo e do pecado. Hoje nós vivemos um processo de santificação. A nossa santificação é processual. Hoje eu preciso ser mais santo que ontem, e amanhã eu preciso ser mais santo que hoje. É processual para que um dia a gente chegue num estado de santidade com Deus. Mas aqui na terra é processual. Então a gente vive um processo de santificação. E quando eu falo de santidade, santificação, a minha referência bíblica é um homem chamado Daniel. Daniel, um rapaz que foi levado cativo para a Babilônia. Longe da sua terra, longe da sua língua, longe da sua cultura, longe do seu povo. Ele é levado a mais de 2.000 quilômetros da sua terra. E a Bíblia mostra para mim em Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Ele chega no lugar longe. A Bíblia mostra para a gente que ele vai para um lugar longe. E ele coloca no seu coração como propósito. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Não se contaminar. Um jovem de 14 para 17 anos. Quando muita gente hoje, que já faz 10, 15, 20 anos de igreja, não aprendeu a determinar, não aprendeu a ter convicção de fé. E se contamina em qualquer lugar que vai. Não precisa ser nem 2.000 metros, nem 2.000 quilômetros. Poucos quarteirões, já está se contaminando, já está sendo influenciado, já está tudo. Já está igual o mundo lá. Daniel, a mais de 2.000 quilômetros da sua terra, ele decide. E como é que um jovem pode decidir dessa maneira e está tudo bem? Como é que pode? A Bíblia mostra para a gente em Daniel capítulo 2, versículo 23. Olha que lindo. Daniel dizendo: eu te louvarei, ó Deus, o Deus dos meus pais. Daniel foi impregnado nele essa cultura cristã, essa cultura de Deus, do reino de Deus. Daniel aprendeu a amar o Senhor, Daniel aprendeu a falar com o Senhor. A Bíblia mostra que ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia mostra que ele estudava, que ele aprendia, que ele inferia, que ele pesquisava. Daniel capítulo 9 vai dizer: e pelos livros eu entendi as profecias. Daniel, uma pessoa, um jovem que tinha uma convicção de fé, querido. Você tem convicção? Convicção não é baseada em achismo. Por que você vem para a igreja? Se alguém perguntar a você, por que você está indo na igreja? Porque Deus. Por que você crê em Deus? Por que você acredita no que você acredita? Por que você banca isso que você está falando que crê? Será que a gente tem tanta convicção assim? Será que a gente está arraigada a nossa convicção em Deus, baseado na palavra? Será? Ou será que a gente só está seguindo a multidão? Ou será que a gente só vem para o culto que a gente acostumou a participar? Ou será que a gente... o evangelho virou uma filosofia para a gente? E a gente só fala e ouve, mas não pratica? Convicção, querido. Daniel tinha convicção e isso o protegeu de ele se contaminar, independente do lugar que ele estava. Quando a gente fica longe da pessoa que pode nos condenar, da pessoa que pode... o que você está fazendo, cara? É o lugar que a nossa fé é aprovada. Daniel estava longe da sua igreja, longe do seu pastor, longe do seu líder. E ele assentou no seu coração: eu não vou me contaminar. Que geração está sendo produzida? Que filhos estão sendo produzidos? Daniel tinha convicção? Não é porque ele acordou um dia e ficou convicto. Não. É porque isso foi impregnado pelos seus pais.
o papel primário de educação cristã não é a igreja, é a nossa casa. Que filhos estamos produzindo? Que geração está sendo criada? São os pais responsáveis por transferir para os filhos uma herança biológica, psicológica, sociológica e espiritual, tanto para o bem como para o mal. São os pais, querido. São os pais os responsáveis. Que geração está sendo criada? Porque a gente encontra muitos filhos de crentes, filhos de pastores, que hoje viraram até ateus. Não crê mais, eu não quero saber do Deus do meu pai. Porque o Deus do meu pai é um Deus mau, um Deus que só pune, um Deus que só fala de inferno, um Deus que ama nos condenar, ou ama nos punir. Parece que ele está o tempo todo só esperando eu errar para ele acabar comigo. Quantas pessoas frustradas, quantos ateus estão frustrados e cresceram no seio da igreja? Porque pega a impressão dos seus pais e joga para Deus. Olha para os pais como se fosse Deus. E Deus não é só justiça, Deus não é só... Não, querido, Ele também é amor. Você precisa demonstrar todas as facetas de Deus. Deus é justiça, Deus condena sim, mas Deus é amor, é longânimo, é misericordioso, é bondoso. Você não pode transferir uma visão distorcida de Deus, porque isso não vai criar convicção, vai criar repulsa pelo Deus que você serve. E nessa noite, eu posso encontrar aqui pais e mães que seus filhos vão ter orgulho da fé que você tem, vão ter orgulho do Deus que você tem. Eu quero servir o Deus dos meus pais. Eu quero ter as experiências com Deus que os meus pais têm. Eu quero ver o Deus do meu pai manifestar na minha casa. Porque, querido, infelizmente, muitos, os nossos pais serviram a Deus, nós servimos a Deus, e tem uma terceira geração que é possível ficar fora da presença de Deus. Não é estando o tempo todo, em tempo inteiro na igreja, que você vai privar o seu filho de não cair para o mundo, não. É impregnando, é encucando na cabeça do menino a palavra, a lei do Senhor nosso Deus. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos ter convicções a respeito da nossa fé, para que quando a gente for interagir lá fora, nós não sejamos influenciados, mas, pelo contrário, nós vamos influenciar pelo poder do Evangelho. Quem crê nisso, diga amém. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos praticar isso. Para ser filho de Deus tem que ser santo, querido. E nós precisamos, para ser santo, nós temos um processo de santificação que a gente tem que percorrer. Processo de santificação. E o que pode minar o nosso processo de santificação? O que pode minar? O apóstolo Paulo, ele mostra para a gente duas coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E o segundo texto está em 1 Coríntios 10, 23, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica. Então, o que pode minar o processo de santificação na nossa vida? O que domina e o que não edifica. O que domina e o que não edifica. O que tem dominado a sua vida, querido? Normalmente o que domina o ser humano é o pecado. É o pecado. Que pecado tem dominado a sua vida? A Bíblia diz em 2 Pedro 2,19: de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Se você for vencido pela prostituição, pela pornografia, pelo adultério, você pode fazer uma lista de pecado que você quiser, pela bebida, pelas drogas, pode fazer uma lista de pecado que você quiser. De quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. E ao acontecer isso, você está minando o processo de santificação de Deus na sua vida. A segunda coisa que pode estragar, pode acabar com o nosso processo de santificação, é as coisas que a gente dá vazão na nossa vida que não edifica. O que não edifica que você tem dado vazão? O que não edifica que você fica o tempo inteiro, o dia inteiro? Eu estou conversando com pessoas maduras aqui nessa noite, e você sabe o que não edifica que você tem dado lado. Você sabe o que você tem gastado tempo e não edifica em nada. Pessoas que têm conversas que não edificam em nada. Programas que você assiste que não edificam em nada. Várias. Você sabe, querido, o que não edifica. Você está minando o processo de santificação na sua vida. Isso está produzindo morte espiritual a muitos cristãos. São aquelas coisas que a gente acha que tem pouco problema, mas o excesso causa morte espiritual. São as impurezas, os radicais livres. Você sabe que impureza a gente não vê, radicais livres a gente não vê, mas você pode respirar algo disso e gerar uma doença em você que pode te matar. São aquelas coisas que a gente acha que tem pouco problema e que no final tem muito problema. Querido, ninguém tropeça em montanha, nós tropeçamos em coisas pequenas. O apóstolo Paulo diz: aquele que cuida está de pé, aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia.
Nós precisamos se atentar para isso, querido. A edificação. Se você sobreviver só da pregação de domingo e de quinta, você está roubado. Você precisa buscar edificação durante a semana, com louvores, com pregações, com estudos, com leitura da palavra. Coisas que edificam, querido. Coisas que edificam. Você não pode minar o processo de santificação na sua vida. Você é filho de Deus, tem que ser santo. Tem um alerta que está na Bíblia, vale para você e para mim. Em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15 diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque qualquer que ame o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 Pedro 4,2 diz: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais segundo a cobiça dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4,3 diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Romanos 12,2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver, como está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Nessa noite nós precisamos tomar uma posição, uma decisão, a decisão de Daniel, ser convicto, ter no nosso coração essa ênfase: eu decido que pode ser o lugar que eu tiver, eu não vou me contaminar. Eu posso ficar sozinho com o meu celular, que eu não vou me contaminar. Eu posso ficar sozinho na minha casa, que eu não vou me contaminar. Se é filho, precisa andar em santidade. Eu não consigo, querido, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A graça de Deus é maior, o favor de Deus para mim e para você é maior, para a gente vencer nossos pecados, para a gente vencer a nossa carne e viver uma vida santa, reta, íntegra diante de Deus e diante dos homens. Quem está entendendo, diga amém. Em quinto lugar, quinta marca de um filho: se é filho, tem que amar o inimigo. A Bíblia mostra para a gente, em Mateus capítulo 5, versículo 44: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e os maltratam, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Uma coisa muito falada e pouco praticada: a questão do perdão, a questão do amor. Amar os vossos inimigos. Amar os vossos inimigos, algo difícil, querido. Porém, Deus não está nos instruindo, Ele não está dando um conselho. Isso não é um conselho, isso é uma condição para ser filho. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amar o inimigo. Amar o inimigo, você precisa decidir amar seu inimigo, querido. É difícil, é terrível esse texto. Mas é condição para ser filho. Amar vossos inimigos. Segundo, bendizei os que vos maldizem. A gente fala mal até de quem fala bem da gente, a gente não sabe nem quem está falando, a gente já fala mal. Quem dirá a pessoa que a gente sabe que está falando mal da gente? Bendizei os que vos maldizem. Em terceiro, orai pelos que vos perseguem e os maltrata, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Você já reservou tempo de oração para os seus inimigos? Para quem maltrata você? Para quem persegue você? É o caminho que a gente tem, querido. A oração. Tem pessoas que você tem que ir à oração para você não lavar o seu coração de toda a possibilidade de uma raiz de amargura. Nós precisamos orar, querido. Você precisa reservar tempo de oração para os seus inimigos, para aqueles que te enxergam como inimigos. Jesus fala: se a vossa justiça não exceder a dos hipócritas, que é a dos fariseus, que justiça vocês estão praticando? Se a gente tem a mesma justiça do povo que está lá fora, amar quem ama a gente, qual é o nosso diferencial? O que adianta a gente ter o Espírito Santo se a gente não consegue amar, se a gente não consegue perdoar, se a gente não consegue orar por quem nos persegue? A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, perdoando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, se algum tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A justificativa é porque você merecia o inferno e Jesus te perdoou. É por isso que você precisa perdoar as pessoas que não merecem o nosso perdão. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É condição para ser filho, querido.
Tem filho de Deus aqui nessa noite? Diga amém. Amém. Filho de Deus tem que amar o inimigo. Em sexto lugar, para ser filho, nada pode te separar do seu pai. Nada, absolutamente nada. Se a tua fé está arraigada e fundada em Cristo Jesus, nada, absolutamente nada pode te separar do teu pai. Eu trabalho como motorista de aplicativo, e quantas pessoas que eu encontro que já estão afastadas da igreja, afastadas de Deus. Eu fico escutando as histórias, as desculpas. O pastor fez isso, a fulana fez aquilo. Por que você está saindo da igreja? Por que faz tempo que você não vai para a igreja? Eu nem sei, só parei de ir. Pessoas frustradas. E todas, sem exceção, quando vai descer do carro, eu falo, olha, melhora essa desculpa aí, porque você vai ter que dar ela para o homem lá de cima. Você acha que a desculpa que você vai dar, ele vai falar, concordo com você. Você acha que a desculpa que você vai dar, caramba, o meu filho morreu por você e tudo mais, mas eu entendo, esse levante que aconteceu com você, esse levante, eu entendo. Não, querido. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Jean, foi o meu pai, foi por causa do meu pai, você viu como que era para servir a Deus com meu pai em casa? Não dava. Foi minha mãe, você viu como que minha mãe era? Foi quem? Não, querido, não vai ter desculpa, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Quando nós estivermos diante do trono de Deus, a gente não vai ter coragem, você não vai ter coragem de dar desculpa. Só vai abaixar a cabeça e falar, eu mereço o inferno. A pessoa que tiver vai falar isso. O que pode separar você de Deus? Diante de uma morte redentora, diante da cruz do Calvário, da história, da obra salvífica dele. Querido, não tem desculpa para a gente abandonar o barco. A qualquer coisinha que acontece na nossa vida, a qualquer coisa eu jogo tudo para o alto e sai fora. Não, querido, não é assim não. Você foi comprado por um alto preço. A Bíblia diz que Jesus desce da sua glória, ele deixa de ser Deus. Ele fala assim, aquele que era Deus não usurpou ser igual a Deus, ele se esvazia de si mesmo, ele vira homem, ele vira servo, e ele cumpre a sua meta até a morte, morte de cruz. Ele morreu na cruz para nos salvar. Não tem desculpa para abandonar ele. Se você entendeu a obra salvífica, não tem desculpa para pular do barco. E o próprio apóstolo Pedro diz, se vocês desviarem, melhor lhes fora não terem conhecido o santo caminho de Deus, do que conhecerem e se desviarem dos mandamentos do Senhor. Nós não podemos, querido. Quantas desculpas, quanto lamento. O diabo é o melhor em dar argumentos para a gente. O diabo é o melhor, ele ajuda você a dar desculpa para sair da igreja. Ele ajuda você a dar desculpa para abandonar os caminhos do Senhor, ele ajuda. Mas se é filho, nada nesse mundo. O apóstolo Paulo, ele traz um dos textos mais lindos da Bíblia. E ele desafia tudo nessa terra, que nada ia separar ele do amor de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, porventura não nos dará, conjuntamente com ele, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que o justifica? Quem os condenará, se Cristo morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, e fomos repultados como ovelhas para o matadouro, mas por todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha o que o apóstolo Paulo diz, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós reconhecemos Ele como Senhor, nada, absolutamente nada pode nos separar dEle. Não é o fim de um casamento que vai acabar com o seu relacionamento com Deus. Não é por conta de um luto que vai acabar com o seu relacionamento com Deus. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor dEle, querido. Nada. Se você tem essa convicção, nada vai te separar do amor dEle. Pode passar por lutas, por fome, peleja, tribulação, nada vai te separar do amor dEle. Você pode estar só os caquinhos diante dEle, mas você vai estar lá reconhecendo o senhorio dEle. Senhor, eu sei que está dando tudo errado, não está dando nada certo na minha vida, mas eu estou aqui e eu te louvo, o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu sei que o Senhor estava comigo quando estava dando tudo certo, mas eu sei que o Senhor está aqui agora também que está dando tudo errado. Nada vai me separar, nada. Nós precisamos ter essa convicção, porque filho de Deus não abandona o Pai. Quem crê nisso, diga amém. Em último lugar, para a gente encerrar, se é filho,
Tem filho de Deus aqui, amém? Você é filho? Tem direito à promessa. Tem uma herança reservada para mim e para você. A Bíblia mostra para a gente, no final do Evangelho de Mateus, Jesus diz, é para os filhos. Agora, herança é só para os filhos. Olha o que Jesus diz. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você acha importante isso? Presença de Jesus, querido, é proteção. Presença de Jesus é paz de espírito. Presença de Jesus é fervor no coração. Lembra daqueles 2 discípulos? No terceiro dia, eles indo no caminho de Emaús, triste, contristado, e de repente Jesus aparece junto com eles, começa a conversar, a explicar. Eles falaram, já é o terceiro dia, ele não ressuscitou, ele estava com o coração enlutado. E aí, Jesus falou, não, mas era preciso ele morrer para que pudesse entrar na sua glória. Eles não reconhecem Jesus, mas a Bíblia mostra que no partir do pão, eles reconhecem que era Jesus, e nesse momento Jesus desaparece. Sabe o que acontece? Eles têm um diálogo, eles fazem uma retrospectiva de como foi andar com Jesus. E olha que lindo que eles dizem um para o outro. Cara, não ardia os nossos corações quando aquele homem, pelo caminho, falava das Escrituras? Presença de Jesus queima o nosso coração. Presença de Jesus arde o nosso coração. Presença de Jesus faz a gente ser proativo. Presença de Jesus faz a gente produzir. Esses homens iam cear e ia dormir, mas quando eles viram que Jesus estava com eles, a presença de Jesus, eles tiveram a consciência da presença de Jesus. Falaram, não, ninguém vai dormir aqui não, vamos levantar e vamos voltar, vamos anunciar, porque o nosso Cristo está vivo. Presença de Jesus produz um incômodo na gente, a gente não consegue ficar parado. Você quer correr pelo reino, você quer fazer pelo reino, você quer produzir pelo reino. Presença de Jesus gera isso em nós, querido. Olha a promessa para os filhos. A Bíblia diz, em 1 João capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Olha que promessa linda. Primeiro, nós vamos ser igual o corpo de Jesus. Nós vamos ter um corpo glorificado, igual, semelhante o corpo de Jesus. Nós não vamos ter mais que lutar contra o pecado, querido. É promessa para os filhos. É promessa para os filhos. Ele diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E olha a outra promessa, e assim como Ele é, o veremos. Sabe qual que é a promessa para os filhos? Nós vamos ver Jesus como Ele é. Como Ele é. Nós vamos ver Ele como Ele é, querido, como eu almejo esse dia. De estar face a face com Jesus, de poder abraçá-lo, de poder beijá-lo, de poder, eu te amo, Jesus, pessoalmente, face a face, é promessa para os filhos, querido. Você vai ver Jesus como Ele é. Aqui no mundo o povo pinta quadro, fala, isso aqui é Jesus, é desse jeito. Não, querido, você vai ver algo muito melhor, muito mais lindo. O apóstolo João, quando ele vê, ele cai como morto. Ele cai como morto. Ele diz, eu estou vendo Jesus, aquele que em sua cabeça tem muitos diademas. Ele está vestido de um linho branco puro e fino. Os seus olhos, eles têm chamas de fogo. O seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Ele tem um cinturão de ouro. Os seus pés são como latão reluzente. E na sua coxa direita está escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É esse Jesus que nós vamos ver face a face. É esse Jesus que nós vamos poder adorar face a face. É esse Jesus que um dia vem buscar a sua igreja. É esse Jesus que um dia vai manifestar para os filhos, que um dia vem buscar os filhos. É esse Jesus, querido. É esse Jesus. Como eu disse, não é uma filosofia que a gente vem falar aqui não. São verdades do reino, que se a gente praticar, nós vamos poder tomar posse. É para os filhos. Olha a última promessa para os filhos. A Bíblia diz, em Apocalipse 21, versículo 4. Olha que lindo. Olha que lindo. E não haverá mais choro, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram. E o que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E qualquer um que tenha sede, lhe darei de graça da fonte da água da vida. E ao que vencer, herdará todas estas coisas. Eu serei o seu Deus e vocês serão meus filhos. É promessa para filho de Deus. É promessa para os filhos, querido. Jesus tem promessa para a gente. Hoje tem dificuldade, tem tribulação. É ruim, tem dia mal. Mas um dia Ele enxugará de vossos olhos toda lágrima.
Um dia, querido, nós vamos se encontrar lá e a gente vai dizer, valeu a pena. O apóstolo Paulo foi levado até o terceiro céu. E ele, diferente do apóstolo João, não consegue falar o que ele viu. Mas em Romanos, capítulo 8, versículo 18, ele diz uma coisa fantástica. Ele diz assim, eu estou certo, que as dificuldades presentes, as lutas presentes, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vale a pena, querido, o caminho de renúncia. Vale a pena o caminho que a gente, através do Espírito Santo, decidimos seguir. Vale a pena, querido. Eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei como que anda o seu relacionamento com Deus. Eu não sei como que anda o seu cotidiano com Cristo. Eu não sei se você está agindo como filho. Mas vale a pena. Vale a pena no final. Nós vamos falar igual o apóstolo Paulo. Eu estou certo que as aflições do tempo presente não era para se comparar com o que nós estamos vendo hoje. Um dia, nós vamos estar diante do nosso Pai, morar pela eternidade com Ele. Mas nós podemos decidir hoje, começar a dar os primeiros passos. Quem está entendendo, diga amém. Eu gostaria que você ficasse de pé. Louvado seja Deus. Eu queria fazer 2 tipos de oração. Eu não queria que você se manifestasse, não queria expor você. Mas você que está aqui nessa noite, que olhando pelo escopo da palavra, olhando e hoje agora você pode dizer, Jean do céu, eu não tenho agido como filho de Deus. Eu quero orar por você. E você também que um dia já andou mais próximo de Deus e abandonou Ele. E hoje você quer se reconciliar com Ele. Quero orar por você nessa noite. E perdão, terceira pessoa, você que nunca teve contato com Jesus, eu quero orar por você nessa noite. Se você está aqui nessa noite, você se enquadra em alguma dessas 3 pessoas, eu vou em uma oração orar por vocês, e com o seu coração, apenas uma oração, você que ainda não é filho, pode passar a ser de criatura de Deus, a ser filho de Deus. Você que ainda não é, está longe, afastado dos caminhos do Senhor, Deus pode renovar suas forças aqui nessa noite, para você começar a dar honras e glórias através das suas ações. Deus quer trazer para si o seu povo. Deus quer reconciliação dos seus filhos. Feche seus olhos.